Para o Campeonato Paulista, excelente, os 4 grandes classificados. Teremos São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos. 2 grandes jogos. Jogo único para Santos e Corinthians, jogo único para São Paulo e Palmeiras. A tendência é que Santos e Corinthians joguem no domingo. Atenção. A tendência é que Santos e Corinthians joguem no domingo, 18 horas e 30 minutos. Tendência é essa. Santos e Corinthians devem jogar domingo, 18 horas e 30 minutos. São Paulo e Palmeiras jogam ou no sábado ou na segunda-feira. Então a tendência é essa. Isso vai ser definido pela Federação Paulista de Futebol no dia de hoje. Mas a tendência é essa. Como o Corinthians tem jogo pela Libertadores da América, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. A Record, que é detentora dos direitos de transmissão, transmite jogos no domingo e deve escolher, optar por Corinthians e Santos. Então esse jogo deve ser domingo, 18 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena. Essa partida deverá ser 18 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena. Agora, entendo eu, e já dizia antes de definir o adversário do Santos. No meu ponto de vista, enfrentar o Corinthians é melhor do que enfrentar o Palmeiras nesse momento. Por quê? O Santos está numa evolução em termos de time, em termos de elenco, porque você tem peças no Santos Futebol Clube que chegaram agora, como o Benjamin Roleiser, como o David Washington, como o Gabriel Veron, como o Álvaro Barreal, jogadores que estão naquele processo de adaptação ou readaptação do futebol brasileiro. Readaptação no caso do David Washington, do próprio Gabriel Veron, que tinha voltado para o Porto, o Álvaro Barreal, que jogou no Cruzeiro, mas tinha voltado lá para o clube americano. E adaptação no caso do Benjamin Roleiser. Então, você pegar um adversário que, na minha opinião, hoje, o Corinthians está abaixo do Palmeiras tecnicamente. Por mais que em termos de pontuação, o Corinthians tenha feito mais pontos do que o Palmeiras, eu acho que o Corinthians é menos time e tem menos elenco do que tem o Palmeiras. Veja que o Garro machucou, quem entrou no lugar dele foi o paraguaio lá, né? Que me foge o nome dele agora. Romero. Foi o Romero. Então, assim, quem que é o substituto do Garro? É o Romero. A zaga do Corinthians não é uma zaga que marca bem. Não é uma zaga que marca bem, não é uma defesa boa. Então eu vejo que o Santos tem mais... E outra, o Santos escapa do gramado sintético, né? O Santos escapa do gramado sintético, que também é outro adversário. Escapa também do Palmeiras, que tem sido pedra no sapato do Santos nos últimos anos. Então eu entendo que foi bom para o Santos pegar o Corinthians. É claro que se viesse o Palmeiras, iríamos enfrentar e com chances grandes de vitória. Mas no meu entendimento, pegar o Corinthians foi melhor do que pegar o Palmeiras. E aí, você passando o Corinthians, você tem uma diferença menor para o Palmeiras, que no meu entendimento é o melhor clube, melhor time de São Paulo hoje. O Santos pode passar o Palmeiras no decorrer do ano. Mas hoje, pelo tempo de trabalho do Abel Ferreira, pela estrutura de time que já tem o Palmeiras há alguns anos, eu entendo que o Palmeiras hoje é mais time que o Santos Futebol Clube. Para mim, o Palmeiras é o favorito para ser campeão paulista. Então, o melhor é enfrentar o Palmeiras em 2 jogos na final do Campeonato Paulista. E se, de fato, o São Paulo vence o Palmeiras, eu acho que aí o Santos pode até se tornar favorito numa final de campeonato. Então, acho que no final das contas foi bom. Sem contar que você vai enfrentar um Corinthians que não é tudo isso, na minha opinião, não é mesmo, não é tudo isso, e você vai enfrentar o Corinthians cansado, com uma sequência de jogos muito pesada ao Corinthians. Então é aí que o Santos pode se beneficiar, entendeu? É aí que o Santos pode se beneficiar, por quê? É evidente que o Santos está em uma evolução tática, técnica
e física. O Santos está numa crescente, taticamente, tecnicamente e fisicamente. E você tem um Corinthians que pode estar na contramão. O Corinthians tecnicamente não joga bem. Taticamente existem muitas reclamações sobre o trabalho do Ramon Dias. E fisicamente é um time que também não está legal. Então vejo que o Santos tem grandes chances de vencer o Corinthians. Agora, precisa ver quem vai apitar o jogo, né? Precisa ver quem vai apitar o jogo. Se a Federação Paulista de Futebol colocar a tal da Edna Alves Batista, esquece. Esquece. É melhor. Vamos ver outra coisa. Não sei quando que estreia a Fórmula 1. Vamos ver Fórmula 1. Vamos ver NBA. Vamos ver NFL. Vamos ver outra coisa. Vamos buscar outro esporte para ver. Se a árbitra da partida for a Edna Alves Batista, não vamos nem perder tempo. Vamos colocar até outra programação aqui no Varanda. Vamos ver outra coisa. Vamos transmitir jogo de basquete, de peteca, frescobol. Vamos fazer outra coisa. Não vou perder tempo para ver Santos e Corinthians com a Edna Alves Batista no apito. Isso é loucura. Agora, se nós tivermos um árbitro qualificado para esse jogo, eu vejo que o Santos tem grandes chances de vencer o Corinthians. Até vou falar baixinho aqui. O Santos hoje é mais time que o Corinthians. O Santos hoje, dia 4/3/2025, o Santos hoje é mais time que o Corinthians. Tem mais elenco que o Corinthians. O Santos, na minha opinião, tem um leve favoritismo para esse jogo. Mesmo jogando fora de casa. Então gostei do nosso adversário. Acho que vai ser difícil. Clássico contra o Corinthians é sempre muito difícil. Mas tenho a esperança que o Santos chegue na final, sim. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer, e já venho falando sobre isso há alguns dias, o Santos está mirando o Campeonato Brasileiro, gente. O Santos está mirando esse Campeonato Brasileiro, hein? Eu não estou exagerando aqui, não. E vocês vão me entender. Com esse elenco que o Santos está montando, tem toda a questão Thiago Maia, que ainda está indefinida e tal. Mas hoje o Santos já está entre os 6 melhores times do futebol brasileiro. Atenção. Com o time que o Santos montou, eu já vejo o Santos entre os 6 melhores times do futebol brasileiro. Então, o Campeonato Paulista é o regional. Pô, seria muito legal ganhar o Campeonato Regional depois de 9 anos, é isso? 2016, 25, 9 anos, né? São 9 anos de fila de campeonato regional. Seria muito legal ganhar o Campeonato Regional, o Campeonato Paulista, que eu particularmente adoro. Eu sou muito fã do Campeonato Paulista. Sou muito fã, adoro o Campeonato Paulista. Menos quando colocam a Edna para apitar. Aí vira bagunça. Agora, seria muito legal o Santos ser campeão brasileiro esse ano. Seria muito legal. E eu acho que o Santos vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ah, Marcão, e a Copa do Brasil? A Copa do Brasil é mata-mata. É difícil você prever quem vai ser o campeão. No Campeonato Brasileiro, se você tiver uma regularidade e tiver um elenco qualificado, as suas chances são grandes. E o Santos tem um fator que eu acho que vai ser muito importante esse ano. Atenção. Jogar em casa. Há algum tempo eu não vejo o Santos jogar em casa sem sofrer, como aconteceu nos últimos jogos, hein? Eu acho que a gente tá voltando a ter aquela mística da Vila Belmiro, sabe? E como você consegue retomar esse patamar? Quando você monta uma boa defesa equilibrada e tem jogadores no seu elenco, jogadores de garra mesclados com jogadores de qualidade. Então, quando você tem lá jogadores como o João Schmidt, como o Zé Ivaldo, como o próprio Escobar, o Gil, que joga de terno, esses são jogadores que dão ali o suporte defensivo. Gabriel Brazão, que é espetacular goleiro. Quando você tem jogadores desse estilo, mesclados com Neymar, com Soteldo, com Tiquinho, com Guilherme, com Barreal, com Roleiser, com David Washington, entende? Então vai ser difícil o Santos jogando
como tem jogado, e ainda imaginando que tem uma curva de evolução, o Santos vai ser um adversário muito difícil de ser batido em casa. Então você tem 19 jogos em casa no Campeonato Brasileiro, que se você faz lá 90% desses pontos jogando em casa, que não é fácil, claro que não é fácil, mas volto a dizer, acho que o Santos está retomando essa mística Vila Belmiro. Você soma pontos na Vila e você belisca fora, eu acho que essa receita pode ser espetacular para um Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, eu acho que o Santos está de olho no Brasileiro. O Campeonato Paulista, podemos chegar, mas eu crio a expectativa maior para o Campeonato Brasileiro 2025. Acho que o Santos hoje já está entre as 6 melhores equipes do futebol brasileiro. Atenção, o Santos hoje já está entre as 6 melhores equipes do futebol brasileiro. Elias Queiroz, Marcão, faz tempo que não te vejo tão otimista. Exato, Elias, exato. O otimismo ele vem de acordo com aquilo que estamos vendo, né? E de acordo com a projeção que a gente faz diante do elenco do Santos. Por que eu digo isso? O Santos tem um bom goleiro. Eu sempre disse aqui que o Santos só voltaria a brigar por títulos quando o Santos tivesse um grande goleiro. Lembra que eu falava? Eu falava lá atrás isso. E aí tem aquela galera que fala que eu tenho algo pessoal com o João Paulo. Não tenho nada. Você acha que eu tenho algo pessoal com o João Paulo? Eu nem conheço o João Paulo. Pelo contrário. Pelo que eu escuto dizer e falar do João Paulo, ele é um cara espetacular. Atenção. Para aqueles que dizem que eu tenho algo pessoal com o João Paulo, o que eu sempre escutei falar do João Paulo é que ele é um cara espetacular. Um ser humano ímpar. Então não tenho nada com o João Paulo. Eu tenho uma análise técnica sobre o goleiro João Paulo. E para mim, infelizmente, não é goleiro para ser titular do Santos. Eu sempre dizia que o Santos voltaria a brigar no topo quando tivesse um grande goleiro. Hoje temos um grande goleiro, que é o Gabriel Brazão. Você tem um elenco. O Santos tem 2 jogadores por posição hoje. Tirando na lateral direita, que o Godoy ainda não agradou, nas outras posições, em todas, o Santos tem 2 jogadores por posição hoje. Nós temos Eivaldo Luizão, Gil ou Luan Pérez. Nós temos na esquerda Escobar, aí você escolhe Lira, Souza ou Kevson. No meio-campo você tem João Schmidt ou Tomás Rincon. Ou até mesmo mais à frente o Zé Rafael, 3 para esta posição. Como segundo homem de meio-campo você tem João Schmidt, você tem Gabriel Bontempo, Diego Pituca e ainda pode ter o Thiago Maia. Como meia você tem Neymar, Benjamin Rolezer, Álvaro Barreal, até o próprio Gabriel Bontempo pode jogar por ali. Como ponta pela direita você tem Soteldo, Gabriel Veron, até o Rolezer pode jogar pela direita também. Do lado esquerdo você tem Guilherme. Estou fazendo aqui de cabeça, tá, gente? Do lado esquerdo você tem Guilherme, você tem até o próprio Álvaro Barreal que pode jogar aberto pelo lado esquerdo. Não é isso? Devo estar esquecendo de alguém pelo lado esquerdo. Não vou nem colocar o Matheus Xavier e o Luca Meirelles, que são garotos. E na frente você tem Tiquinho e o jogador David Washington. Então é claro, o Fagner Silva estava que eu esqueci do João Basso. Não, lembrei do João Basso. Né? Ah, Soteldo, perdão. Então tá aí, ó. Você tem o Soteldo ainda pela direita, né? Pô, então qual time hoje do futebol brasileiro tem 2 jogadores por posição? Eu provei aí. Eu não tô falando aqui porque o vento tá batendo, não. O Santos tem 2 jogadores hoje por posição. Então o time tá muito bem montado, o elenco é forte. Tem que parabenizar a diretoria. Eu não sei se foi o pai do Neymar que contratou, se foi o Marcelo Teixeira, eu não sei. Alguém vai pagar a conta. Eu acho que a gente precisa saber mais à frente. Mas não é isso que eu estou discutindo aqui. Nesse momento eu não estou discutindo aqui a questão financeira. Depois, em algum momento, a gente vai precisar entrar nessa história. A gente vai precisar discutir isso. Estou discutindo a questão técnica do time. Então é um time sim que briga para ser campeão brasileiro. É um time muito forte, o time do Santos Futebol Clube. O Andrade... Ah, tem o Tassiano, né? O Tassiano tá meio sem função, é verdade, viu, Andrade? Concordo contigo. Canal 02, você não falou do Tassiano, não esquece. Até porque
Até porque o Tassiano não tá legal no Santos ainda, né? O Tassiano não tá legal. Eu não vejo o Tassiano como falso 9. Acho que o Pedro Caixinha não encaixou ainda o Tassiano. Gostou dessa, né? Pedro Caixinha não encaixou o Tassiano. Para mim, o Tassiano... Eu vejo o Tassiano muito mais ali como um jogador de meio campo do que um jogador de frente, entendeu? Acho que ele tá perdidaço, o Tassiano, no Santos ainda. Não se encontrou nesse modelo tático do Pedro Caixinha. Eu continuo acreditando no Tassiano, mas não como falso 9. Pode até numa oportunidade ou outra funcionar, mas não me agrada por ali. Não me agrada por ali. Santos é o maior do Brasil. Nival tá dizendo, mas o Tassiano entrou bem contra o Bragantino. Mezzo. Nivaldo, dá gosto de ver o Santos jogar. Você falou tudo. Bom dia, Marcão. Juliano, intensidade. Marcão, vai sair o Neymar e ficar o Robinho Júnior. 2 craques. O Robinho Júnior tem 17 anos, né? Então é um jogador muito novo. Não dá pra gente esperar que o Robinho Júnior seja o protagonista nessa temporada. Eu acho que tá muito legal, por exemplo, você ver o Robinho Júnior trabalhando com o Santos no time principal. Você ver ele ali nos bastidores, indo pros jogos. Isso é muito legal pra esse garoto. Esportivamente e em termos humanos também, por tudo aquilo que ele passa, pô. Então o caso do Robinho Júnior são duas questões. É a questão humana de você dar carinho para um jogador como é ele e pela história de vida que ele tem. E a questão esportiva, porque também é um garoto de qualidade. Então, você trabalha esse garoto nas duas pontas. Nas duas pontas. Ricardo Jesus, Soteldo tá jogando muito, verdade seja dita. Olha, eu acho que ele tá jogando bem, o Soteldo. Esse muito, eu já não sei, porque veja, o que você espera de um atacante? Assistências e gols, não é isso? Peguem os números do Soteldo, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Eu não posso classificar o Soteldo como jogando muito. O muito é que nem quando você coloca o cara como espetacular, gente. Você não pode utilizar esse termo ou queimar esse termo de qualquer forma. Não é assim que funciona. O Soteldo tem 2 assistências no ano e nenhum gol. Como que ele tá jogando muito? Ele tá jogando bem. Ele tá sendo importante taticamente, ele tá sendo colaborativo, tá jogando numa posição que não é a dele, que é do lado direito. Tudo isso eu concordo. Agora, jogando muito, não é o termo certo pro Soteldo. Ainda não é. Porque senão a gente banaliza o termo muito, entendeu? Demais, espetacular. A gente não pode banalizar isso. É que nem o termo craque. Você tem que saber utilizar o termo craque, o termo genial, espetacular. Senão você banaliza, pô. Então o Soteldo tá jogando bem. O Soteldo tá legal. Hoje é titular, eu concordo. Agora, muito não. Como que tá jogando muito? O cara não fez um gol, pô. O cara não fez um gol no Campeonato Paulista. Atacante que não faz gol morre de fome. Tem 2 assistências? Não, então não. O muito é exagerado pro Soteldo. O muito é exagerado pro Soteldo, né? Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista 2025. Tá aí na tela para você. Corinthians e Santos devem jogar no próximo domingo. Corinthians e Santos devem jogar no próximo domingo, 18 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena. A definição vai acontecer ainda nesta terça-feira. E Palmeiras e São Paulo devem jogar no sábado ou na segunda-feira em local a definir. Então, teremos Palmeiras e São Paulo numa semifinal, Corinthians e Santos em outra semifinal.